Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um podcast, um pouquinho atrasado. Tivemos trânsito muito ruim, mas chegamos aqui. Estamos realizando mais um podcast para ser bem sucinto. Como sempre dizemos, o podcast não é uma administração. A administração, o pastor, a pastora vai fazer debaixo da palavra de Deus. Claro, o podcast é apenas uma ajuda, um suporte, espero de alguma maneira ajudar. Vamos começar com o podcast de terça-feira, claro, e depois vamos com o podcast dos demais dias. Né? Estamos na 27ª semana desse tema maravilhoso que estamos ministrando, nunca desista, prossiga. Né? Como sempre nós falamos, aqui está a nossa agenda, eu vou citá-la depois, a nossa agenda, né? Nossa agenda da semana. Embaixo eu sempre coloco o gráfico. Essa semana, esse domingo, nós tivemos baixíssimas pessoas na EBFD. Eu até botei aqui, estava chovendo, os crentes são de açúcar. Muitos, né? Com exceção, estão trabalhando, estão doentes, mas quando chove não vão. Até botei um vídeo, se fosse no trabalho, eu duvido alguém que falte, porque está chovendo. Se eu não tenho a dimensão dessa responsabilidade, o que eu faço com o reino? Qualquer justificativa, eu não venho. Mas está aí para você também, né? Aqui estão a presença. Cada pastor e pastora por ministério pode ver o seu ministério. Aqui está a presença do seu ministério por domingo, por mês, a média. Estamos progredindo. E eu coloquei aqui embaixo, né, para você, pastor e pastora, irmão e irmã, eu coloquei o gráfico dos mais presentes. Veja aí quem são os mais que tem maior número de presença do ano de 2025, né, 60%, comparando com o ano de 2024. Essa linha aqui vermelha, primeira é 2024 e aqui é 2025. A ordem decrescente, quer dizer, do maior para o menor, maior que mais teve presença, eu botei aqui só os 40, não botei todos, né? Dá para ver quem são os que frequentam, tem mais assiduidade, ou os que fazem a sua presença nos cultos da nossa igreja. Verifique aí sua posição, dê uma olhada. Eu vou mandar aí anexo também para acrescentar os irmãos. Aqui é um comentário que sempre eu faço sobre a ausência e a presença. Dê uma lida depois, mais tempo, as considerações que eu vou estar em anexo para os irmãos acompanharem. E também a nossa reflexão para a consagração de 2025, estamos à porta. Não vamos consagrar pastores que não vêm para o culto sem justificativa. Eu acho que não há razão só para botar na lista. Eu tenho falado, estou falando costumeiramente. Alguns estão doentes, alguns estão enfermos. Tenho tentado falar com alguns, apenas 3 do que pastores que eu marquei para a gente conversar, aceitaram, os demais não quiseram. Faz vista grossa, entendo que eles não querem nada com o ministério. Esses não serão consagrados. Vamos fazer diferente dessa feita. Quando chego lá na consagração, eu vejo muita gente que nem foi pro impacto ser consagrado. Não vai funcionar dessa vez. Eu vou fazer um crivo, pessoalmente, para que pessoas que têm baixa ausência, presença nos cultos, não sejam consagradas, porque não tem mais interesse nenhum em exercer o ministério. Se é importante na sua vida, ele deve estar no culto, ou lutar, mesmo trabalhando, mesmo com dificuldade, vai lá. Está doente, né? Não trabalha à noite. Alguns trabalham à noite, entendem. Mas esse não tem justificativa nenhuma. Você que vai aos cultos, não deixe de marcar a sua presença. É fundamental, é essencial a sua presença nos nossos cultos. Por isso, quando você estiver lá, marque a sua presença. Aqui estão as nossas principais programações mês de junho e julho. Temos no dia 20 a nossa reunião ministerial. Eu só vou ler agora, é de quinta-feira eu não vou ler. 27, 28 e 29, nós temos as 48 horas de oração. Daqui na próxima semana eu já vou soltar os horários.
dia 23 a 29, Santa Convocação e Santa Consagração. Semana vai coincidir no final das 48 horas de oração. Mês de julho, mês de julho, dia 4, nosso Nefão. Maravilhoso, tivemos 42 pastores e líderes. Obrigado, foi maravilhoso o último Nefão lá no Espaço Urbano, né? Obrigado. Dia 11 a 13, Congresso de Jovens para todos os jovens da sede e da base devem estar nesse Congresso de Jovem, que a liderança está programando. Dia 18, a nossa reunião ministerial. Dia 19, dia de viver o mês, na base do pastores Eric Roskelley. Dia todo, sábado, nós estaremos lá, desde cedo, junto com o ministério que está organizando. E dia 27 e 29, já vamos estar no aniversário da igreja, eu não botei aqui ainda, na próxima semana eu coloco. Santa Convocação e também já estaremos no aniversário. Essas nossas principais programações da igreja, agende a sua, não deixe a sua agenda fora dessas atividades principais. Aqui está o relógio de oração, 27, 28, 29, na próxima semana. No domingo eu já lance a agenda para os que querem marcar os seus horários de oração, né? Um momento especial. Congresso de Jovens, dia 11, 12, não tem um tema ainda, MIPVAN, sede, base, todos juntos, da MIPVAN, sede e base juntos. Então, agende aí dia 11, 12 e 13, né? Congresso de Jovens maravilhoso da MIPVAN. Esperamos a participação dos jovens em peso das sedes e das bases em nossa igreja, né? No dia 19 de 7, como já falamos, dia de vivemos o mês na base do pastor Eric e da pastora Rosquelli, dia todo estaremos lá, né? Nesse trabalho maravilhoso de evangelização, de pregação. Vamos almoçar juntos, vamos estar juntos, vamos fazendo a obra, vivendo o mês, esse dia maravilhoso que Deus quer usar as nossas vidas, né? De forma maravilhosa. Eu sempre repito, está no boletim, não deixe. Você que tem o NEFES, ele não está escrito, é para você escrever o NEFES. Se você ainda não escreveu, se já escreveu, não precisa. Se não escreveu, escreva seu NEFES, basta ler esse QR Code e pronto. Aqui estão os 50 NEFES. Acredito, não há o aumento agora, isso quer dizer que não tem novos, mas eu sei que novos NEFES estão formando. Então, escreva o seu NEFES, é muito importante. Aqui é o dia de viver o mês, já falei, dia 19 de 7, depois temos nas outras bases, né? Vamos estar lendo. E nosso tema, nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino indissolúvel. O nosso tema de quinta-feira é organize-se, organize o mínimo para constituir uma família. Isso é uma palavra preventiva, acredito eu também, viu, pregador, pregadora, não vi ainda quem está lá, né? Porque para aqueles que vão formar a família, muitos jovens, temos vários jovens, e daqui a alguns anos, espero na data certa, não sejam apressados, né? Queiram constituir família. E a Bíblia nos dá orientações, direcionamentos, senões, e também pode ajudar algumas famílias que estão em meio a grandes problemas e não entendem porque elas começaram sem a organização, sem organização. Para constituir uma família dentro do conceito da Bíblia, precisa que organize um mínimo. Como diz o texto de Provérbios, o salmista 24:7. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Construa uma vida em vários aspectos, financeira, emocional, familiar, não sei. Tenha um equilíbrio para que você deixe pronta a sua lavoura, quer dizer, construa, faça, tenha alguma coisinha, construa alguma coisinha. E depois, constitua uma família. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler essa palavra. Essa palavra, ela serve para as famílias atuais e para as famílias futuras que serão formadas. E o pregador e a pregadora precisam estudar um pouquinho, aprofundar
além do que eu estou mencionando aqui, para dar base à sua palavra e aquilo que Deus vai revelar ao seu coração. O texto lido nas Sagradas Escrituras revela, diz, para cuidar bem da sua casa. Claro que o pensamento é que a gente tem uma família. Cuidar bem da família é proteger a família, é tentar dar o melhor para ela. Quando eu falo melhor, significa riquezas, bens dentro da nossa realidade. Cuidar bem da sua casa, da sua família, para não arrepender-te, para não ter arrependimento mais tarde. E a gente olha, poxa, eu poderia ter me preparado melhor, podia ter me organizado melhor, eu podia ter me planejado melhor para construir. Talvez, né? E o texto ele ressalta isso também. O versículo, o texto enfatiza a importância de cuidar bem da sua casa, cuidar bem da sua família, né? Isto inclui não só a estrutura física da casa, mas também a saúde, o bem-estar, colégio, né? Necessidades básicas e um bom relacionamento dentro de casa com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Esta frase, ou as frases do texto, sugerem que as decisões e ações tomadas dentro da casa podem ter consequências ou a longo prazo, quer dizer, aquilo que o esposo e a esposa, as decisões que são tomadas, elas podem ter efeito a longo prazo, dependendo benéficos ou maléficos, consequências boas ou consequências más. Principalmente se nós não cuidarmos bem da nossa casa e não cuidarmos bem da nossa família. Podemos até, como alguns casos acontecem, enfrentar consequências, né? Enfrentar problemas grandes que poderão causar a grande arrependimento a médio ou a longo prazo. Esta parte do versículo também reconhece que todos nós podemos e cometemos erros se a gente não se planejar ou não tentar organizar a nossa família, O salmista também nos aconselha a tomar medidas para garantir o sucesso e o bem-estar da nossa casa, da nossa família. Por isso ele diz, termine primeiro o trabalho do céu, deixe pronto a sua lavoura, construa um meio de sustentar. E aí, né, pregador e pregadora, vai o grande conselho que você poderá ensinar. A gente não pode casar-se de qualquer jeito, apenas com amor, porque ele ou ela é a pessoa dos meus sonhos, que eu estou profundamente apaixonada. Eu ouvia do meu pai, amor é essencial e fundamental no relacionamento. Mas amor não sustenta uma família se ela tem dificuldades na sua autossustentação. Pois as decisões e ações dentro de casa, que porventura podem ser tomadas em certas situações, podem ter consequências significativas, de novo, e pode proporcionar um arrependimento com graves consequências devido às necessidades normais constituído dentro de uma família. O que o escritor quer dizer é que os interesses que visam ao conforto, à segurança, felicidade, o bem-estar da família, só podem ser efetivados ou só podem acontecer se as condições de sustento mínimo da família forem garantidas em suas mínimas necessidades. Isso é, quando se constitui, eu tomo para mim uma esposa, eu tomo para mim um esposo, eu tomo para mim uma família, estaria
assumindo uma série de responsabilidades que, se eu não tiver planejamento, essas necessidades poderão causar grandes problemas. Por isso, salmista, termine bem o seu trabalho no céu. Deixe pronto a lavoura, tem um meio de se sustentar. Depois, constitua. Portanto, nunca julgue como desperdício de tempo o esforço gasto de um casal de jovens que pretendem se casar amanhã, com o estudo, com o trabalho duro, enquanto outras pessoas vivem se divertindo de forma inconsequente e não constitui uma base, um meio de sustentação para a sua futura casa e para a sua futura família. Procure ter o mínimo possível para constituir. Não sejamos inconsequentes. A palavra de Deus nos revela que construir uma família é o propósito de Deus para o homem e mulher, que desejam, o homem e a mulher, uma vida plena a dois debaixo do mesmo. Esse é um projeto. Deus quer que eu e você constituamos uma família. Mas eles, o homem e a mulher, o casal, precisam ter um mínimo de planejamento antes de decidirem viver debaixo. A palavra do Senhor nos adverte que não podemos agir de forma inconsequente, indisciplinada ou indisciplinado, sem preparar-se o mínimo possível para constituir uma família feliz, equilibrada e evitando maiores ou grandes problemas e dificuldades que vão surgir por a falta de preparo de organização. Repito, só o amor não enche. E o salmista, se você pudesse narrar, por isso o texto diz, termine primeiro o seu trabalho no céu aberto, deixe pronta a lavoura, depois constitua a família. Não podemos ser inconsequentes em querer viver a dois de qualquer jeito. Por isso, quer construir uma família? Mas ouça a palavra do próprio Deus. Pode botar no plural, as palavras do próprio Deus. Primeiro, pastor, eu quero, penso, sonho, para evitar que você tenha grandes problemas. Boa parte dos divórcios, das brigas e das separações conjugais são oriundas dos problemas e da falta de necessidade mínima para se constituir e ter uma família equilibrada. Aí eu quero construir uma família maravilha. Ouça as palavras de Deus. O próprio Deus. Primeiro, não construa uma família sem eira e nem beira. Isto é, não construa uma família se você não tem um meio de sustentar a família. E aqui, pregador, pregadora, você que vai ministrar, pregador ou pregador, esse é um momento para você dar alguns conselhos. Para as mulheres não aceitarem viver com homens ou casar, construir família com homens e não tem ele nem beira. Isso é, não tem um mínimo, não tem um trabalho, não vive sustentada pelo pai e mãe. Não faça isso. Segundo, você quer construir uma família, siga os passos certos de Deus para construir a sua família. Quais são os passos? Namore, noive. E aí sim, procure se casar biblicamente. Isto é, por que eu botei casar? Não é juntar os trapos, não é viver amigado, não faça isso. Você já começou errado. E aí, pregador? Pregadora, é com você. Terceiro, para constituir uma família, evite tentar construir uma família sem ter um sustento mínimo. Evite sofrimentos desnecessários dentro do seu casamento. Todos os problemas dentro do casamento, principalmente de ordem financeira, se não tiverem
de direcionamento causarão grandes danos. Por isso, o terceiro conselho da Bíblia dentro desse texto é: evite tentar construir uma família sem ter o mínimo de sustento e capacidade. Para você evitar certos traumas. Quarto, que você quer construir uma família, não se junte, procure casar-se, isso é, não se amigue, não viva com um homem ou com uma mulher sem estar debaixo do casamento. Viver fora do casamento é maldição. Deus constituiu o único meio de unir um homem e uma mulher, é casando-se. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, não botei aqui, 13:4, digno entre todos é o casamento e o leito sem mácula. Os adúlteros, Deus mesmo julga. Nunca uma família prosperará como Deus deseja, se eles não organizarem, não arrumarem a família dentro do casamento. Então não se junte, procure casar-se. Quinto e último conselho de Deus: evite casar-se e ficar na casa do papai e da mamãe. Você pode até ficar pelo tempo, pelo momento. Se ficar muito tempo, casar e morar com pai e mãe, você vai causar grandes problemas. E dentro do texto está implícito todas essas verdades. Precisamos mostrar ao mundo perdido, nós, a forma correta, certa de construirmos e estabelecermos uma família. Família é um projeto de Deus, nós temos o dever, como conhecedores da palavra, de mostrar da forma certa. Não podemos continuar cometendo tantos erros como estamos cometendo e conhecendo a palavra, ignorando a palavra do Senhor, como temos feito até hoje. Constituindo um projeto que é a família tão singular e significativo, que é o berço da herança do Senhor na terra. E por isso nós precisamos fazer de forma correta. Façamos sempre do jeito de Deus e não do meu jeito. Por fim, não queira fazer do seu jeito. Não queira fazer de acordo com o mundo. Queira viver e fazer como o Senhor nos ensina, para experimentarmos as felicidades dentro do casamento. Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu volto daqui a pouco. Ministração. Deus abençoe.